tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre concordância. Eu vou falar tanto de verbal quanto nominal. Provavelmente eu vou dividir em 2 vídeos porque é bastante conteúdo, então fica mais fácil de selecionar. Enfim, eu vou começar explicando o que é a concordância. Tanto na nominal quanto na verbal, concordância nada mais é do que você combinar termos. Então, se for a verbal, por exemplo, o verbo e o sujeito vão ter que combinar. Combinar como? Em questão de número, então se está em singular ou plural. Em questão de pessoa, se é primeira pessoa, segunda pessoa. Já na concordância nominal, a gente vai ver se os adjetivos concordam com um substantivo ou um pronome, se os numerais concordam com adjetivo ou pronome, aliás, substantivo ou pronome. Então, o substantivo e o pronome são o núcleo, nós vamos ter que analisar a partir deles. Vamos ver o que combina em questão de número e pessoa também com eles. Então, quais são as flexões que combinam entre os termos. Começando então com a concordância verbal, é o que eu disse. O verbo e o sujeito vão precisar ter o mesmo número e a mesma pessoa, verbal no caso, né? E isso, essa combinação, essa necessidade de ter isso em comum é chamado concordância. Então, eu peguei 2 exemplos aqui de falas mesmo nossas, assim, coisas que a gente diz no dia a dia, porém que na escrita, segundo a gramática normativa, não estariam corretas, porque apresentariam uma falha na concordância. O primeiro exemplo que nós temos aqui é: os meninos gostam de correr. Vou falar rápido. Os meninos gostam de correr. A gente marcou esse os, então a gente sabe que está no plural por causa desse os. Jamais a gente diria o meninos gosta de correr. Isso é totalmente incomum ao que nós vivemos, ao que nós ouvimos no dia a dia, porque o brasileiro na fala tende a cortar os s's menos do artigo quando ele quer dizer que algo está no plural, uma frase está no plural. Dito isso, a gente percebe que não tem uma concordância em número e também não em pessoa, né? Enfim, se a gente fosse colocar essa frase em uma concordância correta de acordo com a gramática normativa, seria: os meninos gostam de correr. Aí estaria tudo certo para a escrita. Na fala, lembrando, a gente fala assim o tempo todo, não tem problema nenhum. Mas questão de escrita, questão de se policiar também em situações formais, mesmo que na fala, nós usamos o plural em concordância aqui. A gente jamais usa o os só no plural e o resto no singular, certo? O segundo exemplo também é bem comum da gente fazer na fala, até na escrita, porque é uma coisa tão habitual que a gente nem percebe que está errado. Já é 2 horas da tarde. Normal falar isso. Qual que é o problema? Aqui nós estamos analisando 2 horas. Então, esse não poderia estar aqui. Se fosse já é 1 hora da tarde, não teria problema. 1 hora é singular. Como 2 horas passa a ser plural, nós temos que trocar esse por são. Peraí que eu não sei escrever são de cabeça para baixo. Então, esse vira são. Então, a gente diria, já são 2 horas da tarde. Bom, como o português é uma língua de várias regras, também tem várias exceções. As exceções à concordância verbal são o que nós chamamos de verbos impessoais, ou seja, verbos que não têm um sujeito, não têm uma pessoa praticando uma ação. Esses verbos são o verbo haver e fazer. O haver é no sentido de existir. Então, se você puder trocar o haver, havia, haver conjugado de qualquer forma, por existir, ele vai ser um verbo impessoal. A mesma coisa com fazer. Se fazer se relaciona ao tempo, também vai ser conjugado no singular. Quando o verbo é impessoal, ele é conjugado no singular. É isso que acontece. Por exemplo, haver. Eu coloquei o exemplo. Há muitas crianças na classe. Existem muitas crianças na classe. Apesar de ser muitas crianças aqui, eu não estou dizendo que são essas crianças que estão praticando uma ação. Não são essas crianças o sujeito da frase.
simplesmente não tem um sujeito. Então, como que a gente vai concordar se não tem um sujeito para concordar com o verbo? Por isso, a gente deixa no singular. Então, em vez de eu falar... Exatamente, nem tem como. O que eu colocaria aqui? A gente poderia trocar por existem. Existem muitas crianças na classe. Mas a partir do momento que a gente coloca o verbo haver, ele tem que ser no singular. Então, há muitas crianças na classe. Agora, no caso do verbo fazer. Faz 2 horas que eu cheguei. Se a gente fosse separar aqui, teriam 2 orações. Certo? Opa, separei no lugar errado. Aqui. Isso aqui é um tipo de oração subordinada, ou seja, essa oração não existe sem essa. Mas por que são 2 orações? Porque nós temos 2 verbos. Faz e cheguei. Então, se você fosse pensar pela lógica, tá bom, vamos achar um sujeito. Essa oração tem um sujeito, que é eu. Mas essa aqui não tem. Faz sentido? Porque 2 horas não tá praticando nada, não tá determinando nada. Como faz 2 horas não teria um sujeito determinado, a gente diz que é impessoal. Então, a gente não vai falar fazem 2 horas, fazem 2 meses, fazem 5 anos. A gente fala faz. Por quê? Está relacionado a tempo. 2 horas. Beleza? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é quando nós temos algum verbo que indica um fenômeno da natureza, de forma literal. Não, por exemplo, choveu dinheiro ontem. Nesse caso, a gente está falando de um sentido figurado, e no sentido figurado, a gente pode conjugar o verbo. Fenômenos da natureza, literalmente, seria, por exemplo, choveu todos os dias da semana. Por quê? Nós não temos alguém para fazer chover. Chover já é uma ação, já é um... não precisa de um sujeito para fazer a ação acontecer. Então, por isso que seria impessoal, não tem sujeito. Sendo assim, apesar da gente ter todos os dias, tudo no plural, a gente vai deixar no singular. Nós também temos que nos atentar a 2 situações. A primeira é quando nós temos um sujeito coletivo, ou seja, turma, multidão, galera, ou pode ir para grupos de animais, por exemplo, manada, enxame, matilha, por aí vai. Aqui, por exemplo, eu coloquei a manada fez barulho. Manada se refere a elefantes. Mas aqui eu só falei a manada. Eu não coloquei elefantes ali. A manada de elefantes. Então, por isso, apesar de ser um sujeito coletivo, ele tá no singular. Gramaticalmente, né? Não semanticamente. Apesar do sentido ser no plural, na escrita tá no singular. Então, a manada fez barulho. Mas, se a gente colocar a manada de elefantes, nós temos uma situação que a gente pode pôr o que a gente achar melhor. A gente pode deixar no singular ou no plural. Então, eu posso dizer tanto a manada de elefantes fez barulho, quanto a manada de elefantes fizeram barulho. Os 2 estariam corretos. Mesma coisa com multidão. Então, a multidão estava enfurecida. Eu posso dizer também a multidão de pessoas estavam enfurecidas, né? Porque eu coloquei estavam no plural, enfurecidas é a mesma situação. Outra coisa que nós temos que nos atentar também é quanto às palavras a maioria, metade, minoria, uma parte, a maior parte, que também é a mesma situação. Eu posso, né, aqui de quando a gente coloca o de elefantes, né, que a gente especifica. Se eu disser a minoria dos alunos, eu posso dizer tanto foi mal na prova ou foram mal na prova. Então, tanto faz a questão do que você acha melhor na frase, mas os 2 estariam aceitos. Mas, se eu não me engano, eu disse que a concordância é um pouco complexa. Na verdade, eu não acho complexa. O problema do português, em geral, é que, como eu disse antes, tem muitas regras e muitas exceções às regras. Então, é isso que a gente tem que se atentar mais. Por exemplo, na escrita, eu não vejo problemas de concordância sem ser com os verbos impessoais.
Justamente porque, se a gente for pensar pela lógica de concordância de sujeito e verbo, os verbos impessoais a gente nem percebe que eles, na verdade, não têm uma pessoa determinada ali. Então, a gente acaba fazendo a lógica, que é concordar com o termo que vem logo depois. Porém, como o português não funciona só pela lógica, então a gente tem que analisar esses casos mais separados. Mas realmente não é complexo, é só mais uma coisa para a gente prestar atenção mesmo. Bom, falando em regras e exceções, nós temos uma grande polêmica no português, que é a diferença entre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Vamos falar português claro agora. Quando a gente usa o SE. Quando a gente tem uma partícula passivadora, a gente poderia passar a frase que tem esse se para a voz passiva, e aí nós saberíamos quem seria o agente da passiva, ou seja, o que seria mais ou menos um sujeito dessa oração. Já no índice de indeterminação do sujeito, a gente não consegue passar para a passiva. Então, isso indica que não tem um sujeito na frase, certo? Ele é indeterminado. Por exemplo, quando eu digo vendem-se casas, muita gente escreve vende-se e eu dou total razão. Por quê? Eu posso simplesmente pensar que eu não sei quem está vendendo a casa, então eu digo vende-se casas pensando nesse caso, que seria um índice de indeterminação do sujeito. Mas a gramática normativa diz que se eu consigo passar isso aqui para a passiva, então precisa ter a conjugação certa. Como assim? Na passiva, vendem-se casas seria casas são vendidas. Certo? Por isso que esse vendem está no plural, porque eu estou me referindo a casas. Certo? Já aqui, eu coloquei precisa-se de cozinheiros. Bom, nesse caso, não tem como a gente passar para passiva, por causa dessa preposiçãozinha aqui. Quando a gente tem uma preposição na oração, a gente não consegue passar de jeito nenhum para passiva. Porque se a gente fosse tentar, seria mais ou menos assim. Cozinheiros são precisados. Não faria muito sentido. Então, como a gente não consegue passar, quer dizer que esse precisa, a gente não sabe quem é o sujeito. Ele está indeterminado, ele não está explícito nessa oração. Não está escrito, por exemplo, restaurante precisa de cozinheiros. Tá esse se justamente porque não está especificando quem está precisando dos cozinheiros. Mas como eu disse, isso é uma polêmica, porque é o que eu disse também, né? A gente pode muito bem interpretar que eu também não sei quem está vendendo as casas. Então eu posso muito bem colocar que eu estou vendem-se casas, então uma pessoa está vendendo casas, no plural, e não necessariamente pôr o vendem. Mas isso é uma longa discussão, então para termos de gramática normativa, a gente coloca no plural, certo? Concordância verbal era basicamente isso. Eu não queria entrar em todos os exemplos, porque eu sinto que a maioria deles é intuitiva. Foi o que eu falei. Quando eu leio, eu não vejo problemas de concordância verbal, sem ser essas exceções ou essas coisas às quais a gente precisa se atentar. Então, por isso eu não vejo sentido em ficar fazendo uma lista de situações em que a gente deve fazer a concordância. Acho mais fácil a gente falar onde a concordância não faz tanto sentido quanto a lógica. Beleza? Agora eu vou para a parte de concordância nominal.